Boa tarde. Então, eu vou apresentar o trabalho sobre desmatamento e sustentabilidade na bovinocultura. Meu nome é Gabriele Soares. Já de antemão, acho importante já ressaltar que é bem complicado conseguir dados coesos sobre a questão de quanto do desmatamento é legal e quanto é ilegal, porque não existe uma mensuração correta, assim, né? Mas eu vou passando conforme, assim, o que eu conseguir achar e vou falando. Bom, então, né, as causas do desmatamento, a pecuária segue como primeiro lugar, né, que é o mais importante aqui nesse tema. E o que eu encontrei foram que entre 70 e 90%, 75 e 90%, do desmatamento é causado pela pecuária. Mas é muito difícil dizer, como eu falei, quanto disso é legal e quanto é ilegal. E aí a pecuária vem seguida, então, da extração de madeira e da mineração. Se sabe também que a plantação de soja, ela também é uma grande causadora do desmatamento, mas como às vezes eles utilizam uma cultura primeiro, tipo arroz ou outra coisa, e depois começam a plantar a soja acabou não, em trabalhos publicados, a soja acabou não aparecendo tanto, justamente por não ser às vezes a plantação primária que se põe no local. Então ela não entrou nessas primeiras 3 causas por isso, mas também é uma grande causa do desmatamento é a plantação de soja. Bom, então, alguns dados, né, em relação ao desmatamento, então. Como eu falei, os dados são bem inconsistentes, né, tem diferentes porcentagens, assim, de que a pecuária se encontra como causa principal. Tem gente dizendo que 75% do desmatamento é por conta da Amazônia, outros dizendo que é 90%, outros dizem que é 80%. Mas uma coisa certa é que o número é bem grande, a porcentagem é bem grande que a causa ainda assim é a maior causa, é a pecuária, a causa do desmatamento. Tem uma pesquisadora, se não me engano o nome dela é Nira Iman, que ela comenta em uma pesquisa dela que 30% da área desmatada atualmente na Amazônia é indiscutivelmente ilegal. Mas ela ressalta também que é possível que esse número seja maior. Ela fez uma estimativa de que 30% é ilegal. 23 milhões de hectares da Amazônia. Eu falo mais da Amazônia porque é mais fácil encontrar dados da Amazônia do que dos outros biomas. Mas eu trouxe um pouco sobre o bioma Pampa, que é importante pra gente também, né? Então, 23 milhões de hectares da Amazônia são passíveis de desmatamento legal. Ou seja, produtores que querem abrir uma zona de pastagem para colocar bovinos, eles podem fazer isso da forma correta, né, levando documentos e de uma forma realmente legal. E existem 23 milhões de hectares para que seja feito esse desmatamento legal. E isso é correto porque é sempre com avaliação técnica de agrônomos e pessoas que têm conhecimento a respeito de locais que podem ser abertos para colocar essa produção, né. 50 milhões de hectares da Amazônia são abandonados, ou seja, às vezes ocorre um desgaste de solo, as pessoas simplesmente abandonam esses locais e vão abrir locais novos, né. Então são locais que estão sem nenhuma utilidade e que é possível de se colocar outra cultura em cima, né. Também vou trazer um exemplo mais para o final sobre isso. Hã então, a cada 10 hectares da Amazônia, 6 são para pasto, acabam virando pasto. 3 são abandonados, como é o caso desses 50 milhões de hectares, e um deles acaba se tornando um ambiente que para agricultura. E a questão do desmatamento ilegal na Amazônia, principalmente é o caso de a terra é bem barata, lá eles conseguem muito fácil um local para desmatar e abrir uma nova plantação, sem muita burocracia também, né, porque se tu quiser fazer legalmente, tem uma burocracia para se conseguir, né, e se tu fizer fora, assim, ilegalmente, não tem burocracia nenhuma, tu vai lá, paga pouco e abre um bom hectare de terra novo ali para botar mais alguma produção. E a fiscalização também ela é bem falha, né, agora está aumentando um pouco, assim,
estão se fazendo novas formas, até por satélite, de se cuidar áreas desmatadas, e quando é uma área que não estava prevista, né, de ser desmatada legalmente, eles podem ir lá e ver o que está acontecendo e punirem as pessoas, né. Pelo menos a punição está ficando um pouco mais melhor, né, então eu acho que tende a melhorar essa questão. Eita, desconfigurou. Bom, mas enfim, o CAR, então, ele é um cadastro ambiental rural, né, é uma forma de se fazer isso legalmente. É um registro eletrônico, né, ele é obrigatório para todos os imóveis rurais, e ele tem como objetivo integrar as informações ambientais. Então o produtor, ele vai lá, faz um documento colocando tudo que tem na propriedade dele, né, de todas as informações, assim, quanto de extensão, quantos hectares, o que que ele tem, o que que ele planta, onde ele planta, em que área desse local ele planta cada coisa. E isso é bom porque quando fizerem fiscalizações vão ver se ele continua dentro do padrão, se ele acabou omitindo algum fato, ou se acabou abrindo uma área sem ter o licenciamento para abrir. E a ASV, né, é autorização para supressão de vegetação. Também é um documento, onde a pessoa precisa passar por algumas etapas, assim, para conseguir botar uma área nova de terra. E aí tem algumas regras, né, que até foi falado no grupo, né, que é obrigatório uma área mínima com vegetação nativa da região, e isso é o que eles chamam de reserva legal. E tem que ser 80% da área da desmatada tem que ser reserva legal. O proprietário pode escolher essa área, né, mas ele precisa passar por uma aprovação pelo órgão ambiental responsável, né. E esses 80% querem dizer que para cada hectare desmatado, né, 4 hectares vão ter que manter a área de floresta nativa. Existem planos também dentro da reserva legal, assim: "Ah, eu tenho uma área, quero fazer a coisa certa", e se a pessoa não tem os 80% que eles pedem minimamente, ele pode fazer um plano de recomposição, ou seja, ele não vai ser penalizado se ele resolver como vai ser esse plano de recomposição, que é fazer retornar, florestal e nativo essa área que está faltando para fechar esses 80%. Inclusive esse link que está aqui embaixo em azul, é uma cartilha, né, de boas práticas do produtor rural, que é bem legal, tem imagens de como se faz, eles têm inclusive um plano de 30 anos para a recuperação da mata de alguém que por via não possa ocorrer de não ter, e aí eles fazem um plano de plantar 3 hectares em 3 anos, mais ou menos, é um dos exemplos que eles dão, né. Então ao final de 3 anos tem que ter 3 hectares novos, depois de 6 anos vai ter mais 3, e eles têm um plano, assim, de 30 anos para se recuperar esses 80%. E também existe o plano de compensação. Nesse caso, se acabou desmatando mais, não deveria, óbvio que a pessoa é penalizada nesse caso, mas ela pode compensar, tipo: "Ó, eu não tenho espaço na minha área para ter esses 80%, tu pode fazer essa compensação em outra área". Mas aí tem algumas regras também, o ecossistema precisa ser o mesmo, então se eu preciso repor a área de cerrado, tem que ser no bioma cerrado para fazer essa compensação. Se for o bioma pampa, precisa ser pampa, sabe, esses têm algumas regras assim. E se não puder ser no mesmo ecossistema, a cartilha também traz que então precisa ser numa microbacia, se não for possível na microbacia, tem que ser na mesma bacia hidrográfica, e se não for na mesma bacia hidrográfica, tem que ser no mesmo plano de bacia hidrográfica. E aí na cartilha traz tudo isso explicado também, como que se mantém o que que é a microbacia, o que que é a bacia hidrográfica, ela é bem didática, assim, é muito bacana, então eu deixei o link para caso alguém gostasse de verificar depois, né. Até porque ela é ilustrada, então é bem bom de entender. E aí depois a gente tem a área de preservação permanente, né, que são áreas que devem ser protegidas e precisam estar cobertas
por vegetação nativa também. Então, eles trazem as questões dos rios, das nascentes, lagos, lagoas, restingas, encostas, morros, tudo isso precisa ter uma área de vegetação nativa do local e não pode ser desmatado. E na cartilha também traz a questão de largura, né? Então, se um rio tem menos de 10 metros, precisa ter obrigatoriamente 30 metros de mata nativa ao redor desse rio. Se ele for, por exemplo, de 10 metros a 50 metros, precisa obrigatoriamente ter 50 metros de mata nativa ao redor. E se for um rio mais extenso, de 50, 200 metros, tem que ser obrigatoriamente 100 metros de mata nativa ao redor. E eles trazem isso para vários tamanhos e proporções de largura de rios que se encontram. E aí, conforme maior a largura do rio, mais a metragem de mata nativa que precisa ter ao redor. No caso de nascentes, eles pedem mínimo de 50 metros de mata ao redor da nascente, né? E tem isso para tudo, assim, para encosta, para morro, quanto que pode, aonde não pode. Eles pedem que os picos de morros não sejam desmatados de forma alguma também. Então é bem bacana. Eles têm também questão de autorização de desmate, né? Caso o produtor rural ele não tenha desmatado os 20% da sua área total, ele pode fazer isso, mas ele também vai precisar de autorização para desmatar esse restante dos 20% da área dele, né? Isso também é feito com um técnico agropecuário ou um agrônomo do órgão responsável para que se veja se o local onde ele vai desmatar esse restante dos 20% está correto e não vai trazer grandes impactos assim ao local, né? Na cartilha também traz regras do uso do fogo, todas as questões, todos os momentos em que é proibido o uso de fogo, né? E sobre o licenciamento ambiental, então, é um licenciamento que a pessoa tem para poder, né? Ó, eu preciso de uma área aqui, quero começar uma produção bovina, estou precisando de uma área, e aí ele passa por algumas fases, assim, para conseguir esse licenciamento ambiental para botar essa produção, né? Então, faz a parte de cadastramento, que ele precisa preencher um documento falando tudo que vai ter, quantas casas, se vai ter animais, se não vai ter animais, quantos animais, se vai ter piquete, se na área onde ele pretende abrir tem algum açude, tudo isso precisa ser descrito nesse documento. E aí vai ter uma análise do projeto, né, onde vão verificar, são alguns, em torno de 5, 6 documentos que precisam ser enviados para conseguir licenciamento. Na cartilha, inclusive, tem um modelo de todos esses documentos que eles pedem. Então, eles analisam todos esses documentos para ver se é possível que essa produção seja desenvolvida num certo local. Então, é feita uma vistoria, que é uma visita técnica, né, para ver se ali naquele ambiente não tem nenhuma terra indígena, se não é uma unidade de conservação, e se realmente é possível de se desmatar aquela área. Então, se o produtor passar por todas essas fases e ver que, ok, é possível, essa área pode ser desmatada para fazer, e essa tua produção pode ser feita aqui, ele recebe um licenciamento ambiental para abrir a área, então. É bastante coisa, mas é porque a cartilha é bem completa, assim, eu queria trazer um pouco de tudo. Bom, então aqui sobre o Rio Grande do Sul, né, o nosso bioma Pampa, apenas 20% da área das propriedades, então, ela é exigida para conservação, né? Então, é o contrário da Amazônia, por exemplo, onde 80% precisa ser de preservação, aqui é o contrário. 80% dos imóveis são passíveis de desmatamento legal e eles precisam manter uma área de 20% conservada. Então, a gente acha que assim, nossa, mas aqui tem que manter 20%, mas perto de outros locais, isso é pouco, né? Então, isso é uma questão, assim, a se pensar, assim, claro, eu acho que a Amazônia é muito, muito extensa, né, e talvez isso tenha um peso também, mas é menos, né, o Pampa, eles pedem que exigem menos de área de conservação. E para trazer um pouco do assunto da sustentabilidade, né, então, a questão, assim, é tentar fazer com o rebanho que se tem ser mais efetivo, né, então práticas de manejo que sejam mais efetivas, aprimoramento das técnicas de melhoramento animal,
para que esses animais consigam produzir mais sem precisar de mais espaço, mais animais, né? E avanço das pesquisas em nutrição e sanidade, né? Que são essenciais, assim, para que um rebanho produza bastante, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos também, né? Então, a questão da produção de leite, ela cresceu 42,5%, enquanto o rebanho leiteiro reduziu 2,7% entre 1995 e 2004, segundo Batistella. Então, assim, a produção está crescendo e o rebanho está diminuindo, porque a gente tem melhores práticas, né? Tem muitos avanços, assim, os animais realmente estão produzindo mais, como a gente pode ver nesse caso aqui, né, que a produtividade média do rebanho leiteiro do país, aqui do Brasil, passou de 800 litros por cabeça em 1995 para 2.192 litros por cabeça agora em 2020, né? Esse é o dado da CNA Brasil de 2020. Se tinha dados de 1995 até 2004, e aí eu pesquisei sobre 2020 para estender ainda mais, né? Porque cresceu ainda mais, então de 800 litros para mais de 2.000 litros, né? Por cabeça de... Então os animais realmente, com um bom manejo, planejamento, eles conseguem produzir muito mais, e aí não precisa ficar botando mais cabeças de gado se eles estão produzindo mais os que já se tem, né? E aqui eu trouxe um exemplo de um criador, né? Otacílio, se não me engano o nome dele, lá da Amazônia. Nos anos 90, então, ele comprou 100 hectares da, da Amazônia, né, e colocou 35 cabeças de gado lá, inicialmente, e aí ficou uns bons anos tranquilo, assim, tava indo tudo bem com a produção, e em 2015 os animais começaram a morrer. E aí o diagnóstico foi que o pasto estava empobrecido pelo tempo, né, bastante tempo, e mau uso do solo. E lá é muito comum o quê? Desgastou, vou abandonar, né, esse terreno aqui, abrir e desmatar uma nova área. Por isso que 50 milhões de hectares na Amazônia estão abandonados, porque isso é bem comum, assim, né? Não buscar uma forma de fazer aquele ambiente voltar a funcionar, e sim abandonar. E aí, para evitar isso, ele adicionou o pastoreio racional voisin, não sei como é que fala, que é o gado fica confinado em parcelas, e aí ele consome uma área, né, total, e é trocado para uma nova até que a primeira vá se recuperando para que o gado possa fazer essa rotação novamente, né? E, claro, isso foi uma coisa que ele precisou investir, né, porque ele precisava de acompanhamento técnico para fazer esse pastoreio novo, e também disposição, né, porque tem que estar trocando os animais ali, ficar com um manejo bom para que a área se recupere, né, mas pro produtor ele não via a possibilidade de abrir uma área nova e desmatar, né, ele não queria fazer isso, ele foi atrás de uma opção para não precisar desmatar uma área nova, que quem dera outras pessoas pensassem assim. Então, é isso, basicamente, assim, é melhorar essas questões de fazer com que o gado produza mais para não precisar de cada vez mais cabeças de gado, né? E tentar sempre fazer, né? E fazer com que as pessoas tenham essa consciência para conseguir. Eu sei que é bem burocrático o processo para conseguir fazer um desmatamento legal, mas isso vai ter muito impacto, né, no futuro, assim, já está tendo e pode aumentar ainda mais se não tiver. Então, é possível fazer, tem bastante hectare, né? 23 milhões para abrir legalmente. Então, é fazer com que o processo seja um pouco menos burocrático e também que a fiscalização seja melhor e que os custos não sejam tão altos para um proprietário conseguir abrir, né? Senão compete muito com a terra barata que se consegue ilegalmente, né? E é isso que eu queria trazer. Muito obrigada e espero que tenha sido um pouco esclarecedor.